Olá! Dentro da radiestesia, existe uma área, podemos dizer assim, que é muito interessante, muito útil, muito prática também, muito importante, e que pode ser bem mais explorada do que está sendo hoje em dia, que é a questão dos gráficos. Um gráfico, para ilustrar, é algo assim, certo? Linhas, círculos, retas, cruzes, quadrados, triângulos, hexágonos, decágonos e assim por diante, números também. Normalmente, num quadradinho assim, né? O tamanho mínimo de um gráfico aceito hoje é 15 por 15, certo? 15 centímetros por 15 centímetros. Menos do que isso, o efeito da energia que ele emite é muito pequeno, é praticamente inútil. Então, 15 por 15 é o mínimo. Ele tem que ter umas linhas bem definidas, uma imagem bem definida, limpo, sem cortes, sem arranhões, sem riscos, né? De preferência em um material um pouquinho mais grosso, para que ele tenha um pouco de massa e consiga emitir também uma energia mais atuante, mais útil. Então isso seria um gráfico. Com ele, eu consigo fazer uma variedade de coisas. Eu tenho um campo de ação muito amplo dentro da radiestesia. Mas os gráficos têm um detalhe importante. Este aqui, por exemplo, é chamado de antidor. Se a pessoa, cliente, usuário, eu, você, qualquer um, está com uma dor em algum ponto, e o radiestesista faz uma pesquisa, avalia a questão e chega à conclusão que esse gráfico é indicado, ele tem que montar o gráfico para a pessoa, para que ela receba essas energias, né? E a dor que ela sente seja minimizada, seja diminuída ou até desapareça. Legal. Mas como que eu vou fazer isso? Eu estou com dor de cabeça, gráfico antidor, e aí? Né? Então uma fita complicado, né, gente? Ficar em cima do gráfico. Quanto tempo tem que ficar em cima do gráfico? Eu sou maior que o gráfico. Legal. Existem gráficos grandes, mas ainda assim, quem vai ficar sentado em cima dele por algum tempo? Ou de pé. Então, surge, o que é o motivo do nosso vídeo, eu tive que fazer esse preâmbulo todo, os testemunhos. Os testemunhos em radiestesia. Existe uma série de vídeos na internet sobre ele, existem alguns livros falando. Eu já fiz 1 ou 2 vídeos sobre isso, abordando a questão, um bem específico. Mas ainda assim as pessoas têm dúvidas. Essa dúvida surge com o tempo e a pessoa fica um pouco paralisada com aquilo, não sabe se faz assim, se faz diferente. Então vamos abordar um pouquinho mais isso. O testemunho é a forma que nós temos de usar os gráficos, sem que a pessoa precise ficar grudada neles. É para isso que a gente usa o testemunho. Certo? E como é que surge esse testemunho? De onde que vem esse testemunho, né? Bem, nós tivemos para isso a contribuição dos irmãos Cervantes. É um nome meio complicadinho de falar. Eles pesquisaram bastante e chegaram a algumas conclusões. Certo? Chegaram a algumas conclusões que se usa até hoje e que são válidas até hoje. Então, nós vamos pegar um pedaço de papel, redondinho, quadradinho, retangular, qualquer papel. Se for um papel de gramatura um pouquinho mais alta, melhor. Mas ainda assim, qualquer papel serve.
De preferência em branco, e não com alguma coisa escrita, mesmo que eu esteja usando o verso. Eu vou pegar um lápis, grafite tem uma certa massa, e eu vou escrever nesse papel o nome e a data de nascimento da pessoa. Pelo menos o nome já é suficiente, certo? Mas se eu tiver a data de nascimento, melhor, é uma referência mais direta. Ocasionalmente a gente encontra pessoas com um nome igual. É um pouco raro, mas existe. Então o nome e data de nascimento, que aí já vai ser bem específico. Legal. Vou escrever aqui o nome, data de nascimento. Mas, ainda assim, vai ser um papel com o nome de uma pessoa. Mais nada do que isso. Assim como existem contratos e você assina uma prova, coloca seu nome no cadastro, é um papel com o nome. Mas o que os irmãos Cervantes observaram é que, com o tempo, esse papel adquire uma ligação com o destino que se refere a ele. Então, se tiver meu nome aqui, meu nascimento, com o tempo, esse papel vai criar uma ligação comigo. E dependendo do que tiver nele, me afeta. É um princípio básico da radiestesia. Certo? Mas quanto tempo? Papel mais fino, papel mais grosso, caneta, grafite, lápis. Né? Quanto tempo? Então, essas pesquisas todas foram feitas. Diversos métodos foram testados. Para quê? Para que esse simples papel, com o nome e data de nascimento, se transforme num testemunho. Certo? E dentre as pesquisas, eles chegaram a um gráfico, a uma forma, que é o nosso decágono duplo. Só o decágono já é suficiente, mas o duplo é mais eficiente ainda. Eficiente rima com eficiente. Então, eu vou pegar esse simples papelzinho com nome e vou colocar ele dentro do decágono, vai ficar na horizontal, em cima de uma mesa, né? E após 30 minutos, o simples papel se transforma num testemunho de radiestesia. O que é esse testemunho agora? É uma ligação energética entre esse papel e a pessoa. Entre esse papel e um carro, uma casa, um apartamento, um animal, um sítio, um objeto. Há um quantum de energia aqui, gravado nisso aqui, que se liga com esse destino. Então, eu pego o testemunho, agora testemunho, e coloco no gráfico antidor. Fica no horizontal também. E aí, o que tiver grafado, né, escrito nesse testemunho, recebe estas energias do gráfico. Certo? Se for uma pessoa, se beneficia das energias do gráfico. Este é o funcionamento do testemunho aliado aos gráficos em radiestesia. Certo? Nós temos aqui, por exemplo, um decágono duplo com 26 centímetros. É bem maior que esse nosso pequenininho. E este aqui tem 5 milímetros de espessura o PVC. Enquanto que esse aqui tem 2 milímetros. Então esse aqui vai ser mais eficiente, mais profissional, melhor de trabalhar com ele. Certo? Esse funciona? Funciona. Mas esse aqui tem algumas vantagens. A função do decágono duplo, basicamente, é criar testemunho.
Tá? Tem mais algumas coisinhas que a gente comenta em outro vídeo específico sobre ele. Mas, basicamente, ele cria o testemunho. E com esse testemunho, eu consigo utilizar os gráficos de radiestesia sem ter que a pessoa ficar em cima do gráfico, grudada no gráfico, alguma coisa assim. Sem ter que, por exemplo, usar um fio de cabelo, um pedacinho de unha, uma gota de sangue, uma raspinha de pele, que são coisas, a meu ver, assim, que tem uma conotação muito magia, né? Muito primitiva, assim. Se eu for no radiestesista e ele pedir um pedaço do meu cabelo botar no gráfico, eu não aceito. Eu não aceito. Mesmo sabendo que ele vai ter o meu nome, minha data de nascimento, ele pode criar um testemunho, certo? Há um preconceito muito grande com relação a usar o fio de cabelo e colocar no gráfico. Então, é uma coisa assim que eu considero meio chata. Talvez algumas pessoas achem isso normal, tranquilo, não se importem. Eu já prefiro que o testemunho seja construído dessa forma. O detalhe importante é que os irmãos Cervantes chegaram à conclusão que, para que esse papel se transforme em um testemunho, ele precisa ficar pelo menos 30 minutos dentro do decálogo. 30 minutos é o tempo mínimo. Se você tirar antes, ele ainda não é um testemunho. Se você tirar depois, não faz diferença nenhuma. Eu fiz um pequeno gráfico para a gente identificar um pouquinho. Não sei se a gente consegue entender aqui. Então, nessa linha de baixo, nós temos o tempo. E aqui nós temos a criação do testemunho. Como vocês podem observar, a partir do ponto zero em que eu coloco o papel no decágono duplo, ele vai começar a ser energizado. Chegou em 30 minutos, ele se torna um testemunho. E aí, esse testemunho é válido por 72 horas, que é esse período que está aqui achurrado e bem marcadinho até aqui. A partir das 72 horas, ele deixa de ser um testemunho, ele vai perdendo gradualmente, certo? Ele vai perdendo gradualmente a energia até que ele chega na linha zero aqui e deixa de ser um testemunho. Então, de uso, realmente, certo? De uso é essa região central aqui, daqui até aqui. Passaram-se as 72 horas, nós temos que pegar o papel, virou papel de novo com o nome de data de nascimento escrita, e nós colocamos ele de novo no decágono duplo, por mais 30 minutos. Então, ele vira, se transforma magicamente, brilhantemente, em testemunho novamente. Isso dá trabalho. Um radiestesista que vai montar um gráfico, que vai trabalhar com gráficos, ele tem que manter um registro, ele tem que ter uma certa organização. Por quê? A cada 72 horas um testemunho desses termina. Então ele tem que ir lá no gráfico, pegar o testemunho, novamente, valorizar, para virar novamente, pegar o papelzinho para virar novamente um testemunho. Dá um trabalho considerável. Se ele esquece, tanto faz aquele pedacinho de papel ali em cima do gráfico e nada vai ser a mesma coisa. Certo? Então o testemunho é muito importante, tem que ter um bom cuidado.
Não pode usar papel com coisas escritas, papel em branco. Coloca seu nome, coloca o nascimento da pessoa, certo? Se não souber a data de nascimento, vai só o nome. Terminou de usar, guarda-se para usar futuramente. Precisa, para outra pessoa, um outro papel. Não adianta passar borracha e escrever por cima, porque vai ficar confusa a energia, vai ficar confusa a ligação, porque vai ter alguma coisa escrito ali, né? Vai ficar marcado no papel. Então, cria uma situação meio conflitante. Uma outra pessoa, uma outra atitude, um novo papelzinho. Que, depois de passar pelo nosso decágono, se transforma em testemunho. E aí nós podemos usar toda a gama de gráficos existentes em radiestesia. Tá? Gráficos para as mais variadas finalidades. Qual gráfico vai ser usado? Quanto tempo vai ter que ficar no gráfico? Isso é um outro papo. Mas, por exemplo, digamos que a pessoa esteja debilitada e que ela não precise do antidor, mas ela precisa do alta vitalidade. O radiestesista vai fazer uma pesquisa e vai determinar que aquela pessoa precisa ficar nesse gráfico por 2 meses. Certo? Então, durante 2 meses, a cada 3 dias, ele tem que valorizar esse papelzinho para que ele vire um testemunho, para ela colocar no gráfico. Acho que eu usei um termo novo, né? Valorizar. É um outro termo que a gente usa para significar criar o testemunho. Certo? Passar esse papelzinho aqui, ó, durante 30 minutos no decágono duplo, significa valorizar, ou seja, dar valor a ele, dar energia para que ele se ligue com esse objetivo que eu tenho, seja uma pessoa, seja um animal, né, uma casa, por exemplo, alguma coisa assim, que vai receber algum tipo de energia. Certo, pessoal? Os testemunhos são fundamentais, são básicos no trabalho do radiestesista. É muito importante que ele tenha um papel, alguma coisa padronizada. Esses aqui, por exemplo, eu mandei fazer numa gráfica. É um papel de 160 gramas por metro quadrado. 160 que fugiu agora a unidade. Mas é um papel mais grosso, certo? Então, todos os meus testemunhos são nesse padrão. Uma coisa organizada. Eu tenho um localzinho para guardar, um envelope para guardar eles, né? Porque se ficar jogado por aí, vai pegar sujeira, vai arriscar, vai sujar, e aí depois eu não consigo usar de novo. E aí, usar um, rasgar e botar fora, usar um, rasgar e botar fora, fica uma coisa um pouco meio irracional, né? Temos que aproveitar. Então a gente usa, guarda, futuramente quando precisa tratar de novo aquela pessoa, a gente tem o testemunho. Quando ele se torna um pouquinho sujo, um pouquinho estragado, a gente rasga realmente e aí faz um novo. Certo? Então, valorizar é o nome que se dá a essa ação de pegar um papel com o nome escrito, passar pelo decágono e se ter um testemunho depois. Certo? Se não cumprir essa etapa, não tem testemunho, não tem ligação entre o papel e o objeto de destino. Pessoa, animal, casa, carro, moto, bicicleta, o que for. Certo? É um simples papel com o nome escrito. Então, isso é muito importante e precisa ser bem cuidado pelo radiestesista. Principalmente se for trabalhar com gráficos. Né? Se for trabalhar com gráficos, o testemunho não tem como fugir disso. Você precisa ter testemunhos e valorizá-los a cada 72 horas para que eles continuem tendo ligação energética e a energia gerada pelo gráfico chegue até esse destino. Certo? Então eu acho que era isto sobre testemunhos. Envolve um pouquinho de gráfico, né? Também a gente fala um pouquinho, entra um pouco no assunto. Certo? Então, agradeço. Até a próxima.